Boa noite, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, uma boa madrugada. Que o Senhor esteja convosco em todos os dias da sua vida. Que Cristo Jesus habite no teu coração, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, em tudo que você pedir. Hoje vamos falar sobre as 10 pragas no Egito. Vamos falar um pouco sobre Moisés. Os milagres que o Senhor fez para tirar o povo da escravidão do Egito durante 430 anos. Eu acho que é isso mesmo, 430 anos de escravidão. Então isso ocorreu como os hebreus foram parar no Egito. Isso ocorreu quando vou falar um pouco de José também, né? Naquela época de Jacó, que os irmãos de José pegaram José e com ciúme, né? Porque o pai amava mais ele, era mais paparicado pelo pai, Jacó. Então armaram por José. É, venderam José por, por- venderam José aos. Esqueci o nome do pessoal lá que compra escravo, né? Então esse povo aí que comprou José levou José para o Egito. Aí chegou lá, vendeu. Pra, quem comprou ele foi Potifar, que é o oficial do rei, do faraó, né? Então, José, ele em Gênesis 50, capítulo 50, do versículo 24, ele fala para os seus irmãos, né, que o Senhor ia visitar ele. José sabia que o Senhor ia visitar ele e quando o Senhor viesse, que era para eles tirar os ossos dele e levar para ser enterrado na terra que ele pediu junto aos seus pais. Então vamos pegar a Bíblia aqui, vamos para Gênesis, Gênesis capítulo 50, do versículo 25. Veja o que José falou. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitarás e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José na idade de 110 anos, embalsamado no e o puseram num caixão no Egito. Então, ele pediu, porque José ele sonhava, todos os sonhos dele, ele sabia interpretar. Ele interpretou o sonho do rei e outras coisas, né? Então, ele sabia, provavelmente pelo que está dizendo aqui, ele sabia que o Senhor ia, como que ele sabia o que ia acontecer, que o povo dele ia virar escravo, né? Então ele sabia de qualquer jeito que Deus ia visitar o povo. Como o Senhor, como agora nós vamos entrar nas 10 pragas, né? Aí nós vamos para o livro de Êxodo, Êxodo do capítulo 7 até o capítulo 12, vai estar falando sobre as 10 pragas, as 10 pragas do Egito, né? Então veja, o Senhor, o povo começou a clamar, né? Clamar, a orar, a voltar para Deus, né? Aí, então o Senhor viu o clamor deles e colocou Moisés como o salvador deles. Como muitos já sabem, que Moisés que tirou o povo do Egito, né? Então o Senhor já avisou para Moisés, que o Senhor avisou para Moisés que ia endurecer o coração de Faraó, para que ele não deixasse ir o povo do Egito. Quer dizer, o Senhor disse que ia endurecer, para ele não deixar ir o povo do Egito. Mas por que ele ia fazer isso? Por que será? Né? Então, aí eu notei aqui, eu só vou fazer um relatório, né, e falar algumas as pragas. Então, quando o Moisés chegou à presença de Faraó, ele se apresentou. Aqui são 10 pragas. Cada praga teve
Alguns teve seus dias de praga, que nem a primeira, né, teve 7 dias. E o restante aqui a Bíblia não menciona quantos dias de praga foi, as outras. E se você observar, sempre as pragas, a primeira ela é mais leve, a segunda já é mais pesada, a terceira, quanto mais vai aumentando, as pragas é mais pesada, uma mais pior do que as que ficou para trás. Então eu vou relatar aqui. A primeira praga, o Senhor tornou em sangue o rio do Egito, toda a água, tudo, né? Então foram 7 dias de praga, essa primeira. A segunda foi rã, não menciona quantos dias. Então, a terceira foi piolho, a terceira praga piolho, a quarta praga moscas, a quinta praga peste nos animais, né? A doença braba, que morreu todos os animais, né? Só que para vocês terem aqui, depois eu vou relatar. A sexta praga, úlcera. A sétima praga, chuva de pedras. A oitava praga, gafanhotos. A nona praga, trevas. Ficou tudo escuro. E eles acendiam, porque naquela época era luz de candeeiro, e mesmo se acendesse ele apagava, não ficava, não ficava, não tinha nada que ficasse aceso, nem candeeiro, nada que se acendesse fogueira não clareava. E disse que era um breu só, você não enxergava nada, parecia que, a Bíblia relata aqui, parecia que dava para você palpar o escuro, aquela neblina escura, né, parecendo né? Quem mora na roça não tem luz, já sabe como é. É igual você estar no seu quarto, apagar a luz e você não vê nada. Então a décima praga foi a pior de todas, que morreu a morte dos primogênitos do Egito, de todos os primogênitos, até dos animais, morreu. Então, só que essas pragas aí que o Senhor mandou, ela só afetou os egípcios. Os hebreus, os israelitas, nenhum deles foi afetado, nenhum. Só o Senhor colocou extinção entre os israelitas e os egípcios. Então, os filhos de Deus, não os que era justo ali perante Deus, o povo, não ficou, não se afetou com a praga. Só que o Senhor aqui, para você ver, ele alertou a Faraó, né? Teve Faraó várias vezes porque os magos de Faraó, quando Moisés ia lá amarrarão apresentar alguns anunciar algumas coisas da praga, os magos deles faziam algumas coisas igual. Então Faraó aí que endureceu o coração, porque os magos dele fazia, criava rã, fazia isso também, né? Fazia a cobra virar o bafustão ali, o cajado virar cobra. Só que eles não fazia, eles não conseguia era acabar com a praga que Moisés mandou através do Senhor. Entendeu? Então, você vê que as pragas é uma mais pesada do que a outra. A primeira é mais ou menos, a segunda já é mais pesada do que a outra já, entendeu? Aí assim vai indo. Então, aí quando foi na décima praga, o Senhor, o rei, liberou, deixou o povo ir. E todos eles foram. Foram mais de 600, se eu não estiver enganado, mais de 600 mil homens. A Bíblia fala homens, fora as mulheres e as crianças, né? Fora as mulheres e as crianças e os animais, né? Homens, seguindo o caminho do seguiram o caminho saindo do Egito e eles levaram joia dos vizinhos ali dos egípcios, deram para eles ir embora logo, né? Deram tudo como está na Bíblia, cada um carregou um bens. Mas o Senhor, como ele fala que endureceu o coração de Faraó, veja bem, então ele vai dar um castigo para aquele povo, porque eles castigou durante 430 anos aquele povo, muita gente morreu ali, açoitado, matado, trabalhando na força, levando chicotada. Então ele sofreu muito. E veja o que o Senhor fez. Então eles foram para um caminho, né? Eu não, é porque tem que estar na Bíblia, eu não vou
entrar em todos os detalhes, eu sei que muitos aí já sabem o assunto que está ocorrendo, né? Mas aí você pode procurar em Gênesis, Êxodo, capítulo 7 ao 12, fala do capítulo 7 ao capítulo 12, fala sobre essa trajetória do povo saindo do Egito e as 10 pragas. Então, tinha um caminho que era mais perto de Canaã, para ir para Canaã. Veja o que o Senhor fez só para destruir todo o exército de Faraó. E para também ficar escrito que nem está aqui na. E ficar escrito aqui, ó. Que nem está aqui. Hoje eu sei, você sabe. Porque que era para os israelitas, no futuro, dizer aos filhos dele que o Senhor tirou o povo dele do Egito com mão forte. Com mão forte. E para nós também, chegou o nosso conhecimento, está chegando no seu, através da minha pregação também, e de outras pregações, você já ouviu falar. Então tinha um caminho que eles podiam cortar, a Bíblia fala, que era mais perto de Canaã. Então o Senhor mandou Moisés desviou o povo para ir pelo deserto. O caminho, quer dizer, ia dar a volta, né? Então ia ser mais longe para ir para Canaã, para a terra de Canaã, para a terra que manda leite e mel, que é a terra que o Senhor prometeu a dar aos filhos de Israel, os descendentes de Abraão. Deus prometeu a Abraão que ia dar a terra a eles. Então, esse povo que ficou escravo foi quando José foi para o Egito. Daquela vez que José foi para o Egito, virou governador no Egito e levou a sua família para lá. Seus pais, tudo foi morar lá. Por causa daquele tempo de 7 anos de seca. Foi 7 anos de fartura e 7 anos de seca em toda a terra do Egito. Aí por isso que esse povo virou uma grande nação. Eles eram mais numerosos do que os egípcios. Então eles virou escravo. O rei ficou com medo deles dominar, como ele era mais gente do que os egípcios, né? Os hebreus, chamados hebreus. Aí um dos próximos reis acabou escravizando eles. Teve no tempo de Moisés, quando era criança, o rei mandou matar todos os homens, bebê, assim, esse menino, para não ter muito homem, né? Mas só mulher. Aí onde vi a generosidade de Moisés, o Senhor. Então o Senhor desviou eles pelo deserto. Eles iam ter que cruzar o Mar Vermelho. Aí o Senhor mandou eles acampar de frente, uma terra lá, de frente para o Mar Vermelho. Então o exército do rei já se irou, já vinha o rei com não sei quantos mil soldados, acho que era mais de 500 também, 600 mil soldados, com seus carros, cavalos, tudo, atrás deles para prender. Então o Senhor já colocou uma, como é que fala, uma chama grande do céu que protegia eles, né? Eles vinham, então aquela chama ali, o calor da chama não deixava eles se aproximar do povo. E o povo se desesperou, e vamos morrer na mão dos egípcios, né? Começou a falar que Deus tirou eles do Egito para morrer no deserto. Aí foi, não foi, não todos, né? Tem uns que já acreditavam. Então o Senhor já fez isso que foi para acabar com o exército de Faraó, para ele sentir o peso que existe Deus no céu, existe Deus em Israel, existe Deus no Brasil, existe Deus em cada canto deste mundo. Deus ele é onipotente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, num tempo só. Ele, Cristo Jesus, Jesus Cristo. Então o Senhor mandou Moisés estender o cajado para o mar se abrir. Aí o mar se abriu, fez duas paredes retas, relata a Bíblia, né? De um lado do outro, as paredes retas, igual dois muros de água reta. E a terra, eles atravessaram a terra em seco, de um lado para o outro. Aí quando chegou um certo momento, a Bíblia fala que ele fez o povo, atraiu o povo para que entrasse atrás deles na,
dentro do mar, em seco ali. Os hebreus na frente, então o Senhor fez com que o soldado fosse também atrás no mar, porque se eles viam, eles não iam, né? Eles não iam com medo do mar fechar. Então o Senhor fez com que eles fossem, se sentiam seguros, em segurança de ir. Aí fez. Aí quando chegou no meio do mar, que os hebreus já estavam mais para lá, o Senhor mandou Moisés, né? Moisés já estava saindo, então o Senhor já, a chama lá, a chama, ela se virou para atrair eles, para segurar eles, né? Aí quando eles foi, o soldado, a maioria dos soldados chegou a atravessar, que já estava sobre o meio do mar, alguns ficou, né? Não, o Manassés, que é o rei, ficou, não morreu não. E saiu o último hebreu lá, aí o Senhor mandou Moisés levantar o cajado e o mar fechou. Então o mar fechou, fechou sobre eles. Desabou aquelas paredes de água em cima deles e matou todos os afogados, os cavalos, os bichos, morreu tudo. Acabou-se o exército de Manassés, que era muito soldado, né? Então Manassés viu que o Senhor era poderoso, sempre foi, né? Então ele protege você, a sua casa, a sua vida, a minha, todo aquele que busca de coração. Não deixe de acreditar, apesar das dificuldades que você passa na vida, que eu passo, que todos os filhos de Deus, que todos servos dele, sofrem também. Não é porque você serve a Deus que não vai deixar de sofrer. Mas vai sofrer, a gente sofre. Tem problema, não é que um é mais bem vivido que o outro. A Bíblia fala que a gente não pode ter inveja do que o nosso próximo tem, do que ele se veste, do que ele tem ou não tem. Porque o Senhor fala, não guardeis tesouro aqui na terra, porque o meu tesouro e o seu está no céu. A tua casa está lá, a tua moradia está lá lhe esperando, a minha está lá me esperando. Não é aqui. Você vê que todo servo de Deus, todo o povo, os profetas, apóstolos, eles sofreram, morreram de morte, vamos dizer, triste, foram açoitados, mortos, decapitados a cabeça. Mas eles provou a Deus, eles não tinham medo da morte, porque eles sabiam da ressurreição de Cristo, que vão ressuscitar. E quando Jesus vir, vão ressuscitar todos os salvos em Cristo Jesus. Então, eu e você precisa ser salvo para quando Jesus voltar, nós ir com ele nas alturas, ser bem recebido. Mas aqui nós temos que permanecer sempre em oração, em jejum, né? Ser forte e buscar ele, para o inimigo, para o demônio não desanimar a gente, não querer levar nós para o abismo. Buscar ele, leia a Bíblia sempre que você puder, porque ela é a única salvação, é a palavra do Senhor. Esse aqui é os profetas, que naquela época o Senhor falava, anunciava o evangelho dele através dos profetas. O Senhor mandava o anjo, os profetas e anunciava. Então hoje não, nossos profetas é essa Bíblia. Ela vem, você lê e prega para o seu próximo, espalha para o seu próximo o evangelho de Jesus, a palavra de Deus. Porque o Senhor ele é bondoso com todos nós. Então ele salvou aquela multidão do Egito. Ele salvou o povo. Muitos ali não chegou a entrar em Canaã, né? Mas muitos entraram, os filhos deles entraram na terra de Canaã. E cada um herdou a sua terra, que o Deus prometeu, que o Senhor prometeu. A cada tribo herdou a sua terra. E assim deu. Moisés ele não chegou a entrar na terra do Egito, mas o Senhor mostrou a terra do Egito do monte para Moisés como era, porque Moisés ele morreu, mas a Bíblia fala que ele morreu e o anjo ressuscitou ele, viu o anjo, o Senhor ressuscitou ele e levou para o céu, né? Glorificou o corpo dele e levou. Agora Josué ele continuou com o povo. Josué continuou com o povo no lugar de Moisés
É tanto que Josué também abriu o Rio Jordão, o povo atravessou, e teve muitas batalhas ali, teve muito povo, muito reis ali, é, era muitas cidades, né, de reis, que as terras estavam invadidas por os filisteus, os outros povos, que tomou a terra deles. Então o Senhor devolveu. Muitos reis foram destruídos. E aqueles povos também, aquelas nações ali, pagã, o exército dos israelitas matou tudo. O Senhor mandou decapitar tudo, para que não sobrasse nenhuma raiz malvada. Malvada que eu falo, o mal. Aquela nação praticava o mal, né? Então o Senhor não sobrou nada. E o Senhor ainda falou, teve lugar lá que ele falou, alguns reis, né? Que não era para levar nada daquela terra, que nem Jericó. Nada de ouro, bens dele, nada. Alguns lugares poupou o povo, mas teve lugar que o Senhor mandou decepar tudo, né? Porque o que o Senhor já sabia que não tinha jeito para aquele povo, solução, né? Então é assim. E assim no nosso dia também, a maldade está aí. As doenças tirando as vidas das pessoas, a gente ora, todo mundo ora, reza, independente da sua religião, busca Ele com perseverança. A gente desama, porque é tanta, hoje em dia é tanta coisa, tanta notícia, mas é o que a Bíblia está alertando, o que está acontecendo. É coisas que está aqui, que já vem acontecendo. Está aqui diz. Agora, cabe a você ou não acreditar nas palavras de Deus. Pode ver em Apocalipse, Revelação, Jeremias, os outros apóstolos. Conta aqui que nem Jesus fala, quando for a volta dele. Ele falou, esses sinais irão acontecer quando estiver perto de eu voltar. Então, meu irmão, busca Deus. Leia a Bíblia, porque é a palavra do Senhor. Leia sempre. Ela te consola, ela te salva da presença dos inimigos, da presença dos malignos, né? Dos espíritos imundos. Então, é isso aí. Faz uma oração para o Senhor abençoar vocês, a mim, né? E livrar vocês da mão dessas doenças perversas, de todos os tipos de doença. E e problema também no trabalho, qualquer tipo de problema que o Senhor sabe que eu e você pode ter e tem, certo? Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Ó Senhor, atenda a oração nossa, Pai. Cura teus filhos, Senhor, de qualquer doença. Essas doenças que não tem, que os médicos não podem reter, curar, mas o Senhor cura em nome de Jesus Cristo. Aquele que tem fé, aquele que jejuma. Eu sei que por mais que nós não fazemos tudo isso, por mais que nós não seguimos os teus mandamentos certos, mas o Senhor é misericordioso para com todos nós. Nós somos pecador, nascemos pecador. Abençoa cada um, Senhor, que passar por aqui. Mostra a ele que a tua palavra tem poder, que o Senhor é Deus único e não existe nenhuma divindade que possa ter poder a não ser o Senhor. Ó Jesus Cristo, teu Filho amado, que através deles que o nosso clamor chega a ti, Pai. Te pedimos salvação em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois é, fica com Deus. Que o Senhor abençoe vocês grandemente. Amém.